Eu sou o primeiro a admitir, não dá para subestimar esse governo. Ontem eles tiveram uma derrota acachapante e hoje estão conseguindo transformar essa derrota em vitória. É surreal. Bom, o que aconteceu ontem? Nós derrubamos a MP 1303, uma medida provisória do governo que, de acordo com o governo, aumentaria impostos apenas para bancos, bets e bilionários, certo? Venderam desta forma para o povo mais simplório e o povo acreditou. Fizeram uma campanha como eu nunca tinha visto antes. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Olha só, entenda de uma vez, se você não é bilionário, dono de banco ou dono de bet, você não seria afetado pelo aumento de impostos, você seria beneficiado. Não sei como que alguém vai ser beneficiado com o aumento de impostos, mas, mais uma vez, a direita e o centrão agiram para prejudicar você. Olha mim. Os vídeos de inteligência artificial que eles fizeram. O Congresso está escolhendo de que lado tá e não é do nosso. Querem enterrar a isenção de quem ganha pouco para continuar livrando o banco bet bilionário. Tá errado. E a gente precisa gritar antes que seja tarde. Vão derrotar a MP 303, a MP dos BBB. Querem lascar sua vida e proteger quem tem muito. Você vai aceitar essa vergonha? Vamos lá. De acordo com eles, era para taxar bets. Eu, na minha opinião, pode taxar 100% das bets. Eu acho que bets não devia nem existir para começo de história. Era bets, bilionários e donos de bancos. Essa era a narrativa. Bom, o Congresso ontem voltou para derrubar isso. Olha, quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em criticar o Congresso. Inclusive, eu sou um dos deputados que vive batendo no Congresso, mas quando ele faz uma coisa certa, isso precisa ser dito. A verdade é que a MP de ontem não era para bilionários, bancos e bets. Primeiro ponto, as bets foram retiradas da MP. O governo Lula protegeu as bets. É isso mesmo, meus amigos. O governo Lula, que fala que veio aqui para acabar com as bets, para taxar as bets, ele protegeu as bets. Sem falar que, durante o governo do Lula, ele já aumentou impostos 27 vezes. Só para você ter uma ideia, mas aqui alguns exemplos: PIS, COFINS, Fundo de Investimento, Fundos Exclusivos, IPI, limitação, CARF, base, as blusinhas, e aí vai, tá? As blusinhas, as compras multinacionais, as blusinhas IOF sobre cartões e câmbio. 27 vezes o Lula aumentou imposto. Tá tudo mais caro. Isso você percebe no seu dia a dia. Você vai no supermercado, você não consegue fazer compra. Só que agora vamos falar das bets. Lula publicou isso aqui, ó. Cara, é muito mentiroso esse cara. Tá aqui, ó. Cadê a porcaria? Aqui. Decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças do sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais, dos mais ricos. De novo mentindo, falando que o imposto era para os mais ricos. Vou mostrar para você que não era. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. O que está por trás desta decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil. Este governo bateu recorde de arrecadação. Nunca um governo arrancou tanto dinheiro do povo brasileiro quanto esse. E mesmo assim, ele consegue rombos, recordes, as estatais estão em prejuízo, o governo está quebrado, não tem dinheiro para livros no ano que vem, livros das escolas. Então o que está acontecendo? Não é só roubo, não é só a Lei Rouanet, não é só a Janja que está gastando milhões com as suas viagens, é um descontrole governamental e o governo inventa narrativas para que o povo aceite ser taxado cada vez mais. Só que eles tiraram as bets. Eles queriam taxar, por exemplo, as criptomoedas, certo? Vou mostrar para vocês as criptomoedas, então, aqui. Vamos lá. Vamos lá. A MP 1303 revogava a isenção de 35 mil para venda de criptoativos. Ah, criptoativos é dos ricos, não é? 70% com renda, quem tem criptoativos, tem renda menor de 7 mil. E metade inferior a 4 mil, a renda de 4,3 mil ao mês. Isso aqui é um super rico? Quem recebe 4.300 por mês é super rico? Quem recebe menos de 7 mil é super rico? Está aqui, a tabela está aqui para você ver. Ó. A maioria das pessoas que você vê aqui, ó, 70%, gente, quem investe em criptoativo não são os milionários, são os mais pobres do Brasil. Lula quis taxar toda e qualquer pessoa que guarda um dinheirinho, gente. É essa parte que eu fico revoltado. Toda e qualquer pessoa que consegue guardar algum dinheirinho hoje é taxado. E tá aqui, ó. O nome era taxação BBB.
Bancos, bets e bilionários, certo? Só que olha só a verdade vindo à tona. O relator da MP, Carlos Zaratini, do PTE, retirou do texto da MP a tributação das bets. Com o texto final, bets pagarão menos impostos do que pequenos investidores que guardem suas economias no Tesouro Direto. Se você é um pequeno investidor, se você é um cara que economiza ali qualquer valor hoje no Tesouro Direto, em qualquer investimento, você seria taxado. Não teria isenção para valores pequenos. Todos seriam taxados. O governo mente, usa o dinheiro público para mobilizar uma estrutura de mentira e está tendo resultado. Tanto é que eu vou mostrar aqui. Ó. O que está em primeiro lugar hoje no assunto do momento? Congresso inimigo do povo. Cortem as emendas. Taxação BBB já. Mas espera aí. O Congresso acabou de impedir que o povo fosse taxado. E a máquina do governo conseguiu subir para primeiro lugar. Olha que loucura. Primeiro lugar, a ideia de que o Congresso é inimigo do povo. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos subir agora uma tag para desfazer essa mentira. E a tag é essa. Governo amigo das bets, governo inimigo do povo, chega de impostos. Chega de impostos. O governo, ele é amigo das bets, ele protegeu as bets. O governo é inimigo do povo porque ele fica colocando mais impostos em cima do povo, fingindo que é para ser em cima dos ricos, porque o Lula, se você tiver R$1 no bolso, você é super rico, tá? Fingindo que é para super rico, quando perdem na votação, eles divulgam para o Brasil, através da imprensa e da sua militância paga, influenciadores pagos, de que eles estavam taxando os super ricos e que o Congresso é inimigo do povo. Meu amigo, quando eu bato no Congresso é para bater, mas dessa vez o Congresso impediu que o povo fosse taxado. É brincadeira, não dá para subestimar a máquina. Então faz o seguinte, vai lá no X agora e digita essas 3 frases para a gente subir e desfazer essa mentira do governo. Um abraço. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque hoje a gente teve 2 vitórias inesperadas em situações que nós já imaginávamos que seria uma derrota garantida. Não sei se vocês sabem, mas há algum tempo tem um senador em Goiás que criou um processo para me caçar e até me prender usando o Alexandre de Moraes, o senador Vanderlan Cardoso, no qual ele saía espalhando para Goiás inteiro que o processo que ele tinha contra mim, e realmente tudo levava a crer que isso ia acontecer, do jeito que o processo estava sendo usado, né? Porque eu chamei ele de vagabundo num vídeo, 1º de fevereiro de 2023, meu primeiro dia como deputado federal aqui nesse gabinete, porque ele votou a favor do Pacheco e ele foi um senador que eu havia votado nele. Mas resumindo, ele, usando Alexandre de Moraes, o ódio que Alexandre de Moraes tem pelos deputados da direita, ele ia conseguir que eu fosse cassado. O processo, a ação penal já estava nos trâmites finais, alegações finais, está pronto para acabar. E nós conseguimos hoje, de forma surpreendente, que esse processo fosse suspenso até o final do meu mandato, através da CCJ, naquele mesmo dispositivo que foi usado pelo Ramagem. Foi unânime a votação. Se eu não me engano, só 3 pessoas falaram contra. Nós tivemos o apoio de todos os partidos, republicano, o PSD, que é o próprio partido do Vanderlan, ficou do meu lado, União, PP, o PL, obviamente. Então, assim, foi uma vitória impressionante. Obviamente, primeiro é aprovado na CCJ e depois no plenário, mas pelo que eu já percebi, nós vamos conseguir aprovar no plenário também, então já é meio caminho andado, e era difícil imaginar que isso pudesse acontecer, e aconteceu, gente. O Vanderlan contava com a minha cassação ou prisão para que ele pudesse, na cabeça dele, ele está em último colocado nas pesquisas para Senado, e eu estou em primeiro lugar. Então, na cabeça dele, daquelas pessoas que me odeiam em Goiás, eu tenho que ser preso ou cassado, senão eles não teriam chance. Cajuru mesmo falou que nem seria candidato se eu não fosse cassado. Então eu acho que vai ser hoje está sendo um dia muito triste para eles, e eu não posso, eu estou registrando, gravando esse vídeo para registrar que cara, Deus, isso foi interferência divina. Quero agradecer aqueles que me ajudaram, principalmente o Valadares, o deputado Valadares, o Ismael Alexandrino de Goiás, que mesmo sendo do PSD, do partido do Vanderlan, foi peça fundamental para a gente conseguir essa vitória hoje na CCJ, Zulco e todos aqueles que me ajudaram. Foram muitas pessoas, Sócines, que se envolveram para ajudar, para fazer uma mobilização para que a gente pudesse suspender esse processo contra mim, que está nas mãos do Alexandre de Moraes, e que era o processo que Vanderlan e a imprensa de Goiás saía falando para todo lado que ia me caçar. Eu agradeço a todos que ajudaram, a minha equipe, meus advogados. E aí, como se o dia já não tivesse bom bastante, hoje também foi julgado
um caso contra mim do PT no Conselho de Ética. E esse caso foi aquele tweet que eu fiz falando sobre a Gleisi Hoffmann e o Lula, onde eu estava, na verdade, criticando o Lula, mas o PT quis dizer que eu estava atacando a Gleisi Hoffmann, mas não era uma crítica ao Lula, né? E o fato como ele ofereceu a Gleisi Hoffmann numa situação lá. Mas resumindo, nós vencemos o Conselho de Ética também. Eles apostavam que eu seria caçado no Conselho de Ética. É impressionante, gente. O tanto de gente está querendo me caçar e me prender. E nós vencemos. Por 9 votos a 6 foi arquivado. Então, as duas grandes ofensivas que o sistema estava usando para me derrubar, uma está praticamente neutralizada e a outra já foi arquivada, já era. Então, é um dia de vitória. Tudo leva a crer que eu vou continuar aqui dando trabalho para o PT, para a esquerda, para mercenários e muito provavelmente, do jeito que as pesquisas estão, tenho grandes chances de ir para o Senado em 2027, onde a gente vai poder bater de frente com a ditadura da toga que tem nesse Brasil, que é o nosso grande objetivo, resgatar a nossa liberdade e voltar ao normal, né? Voltar ao Brasil normal. Então, assim, sinceramente foram 2 vitórias que eu achava que não iriam acontecer e aconteceram no mesmo dia. Olha que curioso, no mesmo dia. Deus é grande demais. Eu agradeço a todos que rezam por nós, que oram por nós. Eu tenho certeza que isso interfere. Deus escuta essas orações e atende a elas, né? Estou muito feliz, gente. Assim, já tinha um tempo que eu andava com esse peso nas costas. Infelizmente, o Vanderlan quis jogar um jogo muito sujo, né? Usar o Alexandre de Moraes para prender o seu adversário político. Infelizmente, eu acredito que o tiro saiu pela culatra. Foi terrível o que ele fez. O próprio partido dele ficou do meu lado. Né? Que Deus o proteja, né? Eu espero que Deus tire do coração dele essa vontade de fazer coisas. Vou nem falar nada, não, cara. Vamos só aproveitar essa vitória. Foi muito bom. Vou continuar dando trabalho, pessoal. Vou continuar dando trabalho. Um abraço.